prazer muito grande estar aqui neste momento, né? Agradecer o espaço, né, dado pelo professor Alexandre. Quero agradecer ao encorajamento e o desafio do irmão Michel, né, para estar pregando aqui nessa manhã. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para os irmãos. Alguém fora do departamento de missões, sem ser o pastor Alexandre da Dona Zilda, alguém poderia me dizer quais são os 3 pilares de missões? Ninguém? Como? Amém! Os 3 pilares de missões, como nós temos falado em todos os cultos, são orar, dar e ir. Mas para a gente construir pilares, nós precisamos de ter uma base. Então hoje eu gostaria de falar o que vem antes de orar, dar e ir. Eu gostaria de falar um pouco sobre aproximar, confiar e anunciar. Oremos. Senhor Deus, querido nosso Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Neste momento, quero pedir humildemente que o Senhor me use para estar falando da Tua palavra, que o Senhor toque no coração dos irmãos, que eles possam prestar bastante atenção e que o Teu Espírito Santo possa comunicar com eles. Eu lhe peço e oro, agradecido em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 73, versículo 28. Salmo 73, versículo 28. Todos encontraram? Amém. Amém. Então vamos fazer a leitura. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar as tuas obras. Irmãos, se você for ler o Salmo 73, o Salmo de Asaf, você vai ver que ele estava olhando para as pessoas ímpias, as pessoas do mundo, e viam como elas prosperavam, como elas viviam no mundo. Só que depois de todo o capítulo, ele escrevendo e meditando, ele vê que Deus é justo e que para ele o mais importante é aproximar-se de Deus. E eu gostaria de dizer para os irmãos que não há como fazer missões sem aproximar-se de Deus. O que acontece, irmãos, que nós temos vivido tempos trabalhosos. Em 1 Timóteo 3, versículo 1 nos diz que sabe, pois, que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos. E o diabo tem tentado nos desviar de Deus. O diabo tem tentado nos deixar longe de Deus. E longe de Deus não há como fazer missões, porque longe de Deus nós não iremos orar pelos nossos missionários. Longe de Deus nós não iremos orar pelo campo, não iremos orar por salvação de almas. Muito menos a gente vai pregar a palavra de Deus. A gente vê no mundo tantos atrativos, tantas coisas que têm tentado nos afastar de Deus. A gente tem saído de uma pandemia, um momento que afastou muitas pessoas de Deus. Foi um evento que esfriou e endureceu o coração de muitas pessoas. Muitas pessoas deram as costas para Deus. A gente muitas vezes temos dado vários motivos para ficar longe de Deus. Às vezes temos tido dificuldades financeiras, temos visto como as coisas estão caras. Às vezes tiramos a nossa confiança de Deus devido a isso, os atrativos do mundo. Mas eu quero dizer aos irmãos que quanto mais perto estivermos de Deus, melhor faremos missões. Amém. Como o salmista diz aqui, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Irmãos, perto de Deus nós vamos orar mais, nós vamos dar mais as nossas vidas para Deus nos usar. E tem uma receita fácil para nós nos aproximarmos de Deus, que é leitura da palavra e oração. Não há nada melhor do que nós separarmos um momento do nosso dia para ler a palavra. E quanto mais você ler, você vai ver que este livro é um livro atual. Ele pode ter sido escrito há muito tempo atrás, mas é um livro atual. Ele fala como Deus comunicou com o povo e Deus comunica com nós até hoje. Quantos são agradecidos que Deus não deixou de comunicar com nós e comunica até hoje? Amém. Isso é uma bênção, irmãos. Então, nada melhor do que separarmos um momento do nosso dia para ler a palavra e para conversar com o nosso Criador. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei eu. Isso é uma bênção saber disso. E Deus não fala só em grupo, mas fala individualmente. Então, vamos dar mais do nosso tempo para aproximarmos de Deus.
Amém. E atrelado com isso, nós devemos confiar no Senhor, como aqui diz o versículo. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus. Irmãos, sabemos que missões nós fazemos pela fé. Amém. Não somos por nós. Nós não temos forças para fazer a obra de Deus. Nós precisamos da ajuda dele. Se você olhar comigo lá no fundo da igreja, olha comigo lá no fundo da igreja, ali na parede da ponta esquerda. São 43 projetos missionários, pastor? 49 projetos missionários. Amém. É mais do que eu pensava. Irmãos, são pessoas que confiaram no Senhor. Pessoas que entregaram a sua vida para o ministério. Amém. Cabe a nós, irmãos, confiar no Senhor e orar por eles. Amém. Cabe a nós confiar no Senhor e ofertar para ajudar eles. Às vezes, em meio a dificuldades, nós perdemos a confiança no Senhor. Mas tem um versículo em Mateus 6, os irmãos não precisam abrir, é um versículo que fala, só um punhado de versículos que Deus fala muito comigo, que diz que Deus cuida do lírio do campo, Deus cuida da ave do campo, a ave não semeia, a ave não colhe, mas Deus tem cuidado da ave, das aves, tem dado mantimento. O lírio do campo, Deus tem... Alguém já viu um lírio? A Bíblia diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como o lírio do campo. Então, se Deus cuida do lírio, cuida das aves, que dirá de nós que somos seus filhos? Então, irmãos, como nós fazemos a promessa é pela fé, não é por nós. Então cabe a nós confiarmos a Deus. Nós devemos confiar a Deus. Às vezes você pode falar, mas Samuel, eu não sei orar. Irmãos, devemos confiar em Deus, que Ele pode nos capacitar, Ele vai nos ajudar a orar. Amém. Mas Samuel, temos tido tantas dificuldades, tantas coisas, eu não sei se eu vou conseguir ofertar. Confie em Deus, irmãos, Ele vai prover. Amém. Ele tem cuidado de nós. Como você pode ler em toda a Bíblia, Deus cuidou dos seus servos. Amém. E Ele cuida de nós até hoje, amém? Amém. Se estamos aqui vivos hoje, é porque Deus renovou a sua misericórdia mais uma vez e nos deu mais um dia. Ele tem cuidado de nós. Devemos nós confiar nele, na sua soberana sabedoria. E devemos confiar no Senhor, porque muitas vezes também, indo para o último ponto, muitas vezes falamos que não sabemos pregar. Eu quero dizer uma coisa, eu também não sei. E eu estou aqui porque Deus tem me ajudado, Deus tem falado comigo. E devemos confiar no Senhor para Ele nos capacitar, para nós podermos pregar e anunciar a palavra. Irmãos, eu quero dizer para vocês que anunciar a palavra não é algo opcional. Quando você é salvo, pregar a palavra está incluso no pacote. Como nós estudamos às quartas-feiras com o pastor Alexandre, terminamos, graças a Deus, o livro de 1 Coríntios, Paulo diz que ele não tinha do que se gloriar, porque é imposta sobre ele a obrigação de pregar o Evangelho. Nós temos a obrigação, nós sabemos o que Cristo fez por nós. Você sabe o que Cristo fez por você, irmãos? Amém. Deus nos tirou do inferno, e muitas pessoas lá fora não sabem disso. Cabe a nós falar para eles. Fazendo uma leitura, na minha leitura diária, li um versículo em Provérbios 23, os irmãos não precisam abrir, eu abro aqui, Provérbios 23, 11 e 12. A palavra diz: se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará a ele ao homem conforme a sua obra? Irmãos, nós sabemos o que Deus fez por nós. Foi um milagre muito grande. Amém. Não há como o homem pagar pela sua alma. Cabia sim a Deus enviar o seu único filho, o Cordeiro perfeito, aquele que não havia pecado, para morrer no Calvário por nós e dar o seu sangue. O único sacrifício capaz de pagar por uma alma. E nós sabemos o que Deus fez por nós. E aqui o versículo diz: se disseres, eis que não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Nós devemos anunciar, nós temos o dever, nós sabemos o destino que as pessoas lá fora têm. Eu não estou dizendo que você precisa, nossa, eu vou lá para os índios, eu vou para a África, eu vou para a Ásia. Se você tem essa confirmação no seu coração, amém! Entregue-se a Deus e vá. Mas você pode começar pequeno. Tem um hino que nós cantamos para as crianças: posso ser um missionáriozinho. Nós podemos pregar no nosso bairro, podemos pregar para os nossos amigos.
os nossos familiares. Nós sabemos para onde eles estão indo e nós sabemos para onde nós vamos. É uma bênção saber que nós vamos para o céu. Nós teremos uma mansão preparada só para nós. Andaremos nas ruas de ouro, poderemos conversar com os heróis da fé, louvaremos ao Senhor para sempre. Mas as pessoas lá fora não têm o mesmo destino que nós. Estão indo para o inferno, para a morte eterna. O livro de Apocalipse nos diz que depois do juízo final, Deus pegará o diabo no inferno e lançará no lago de fogo, a morte eterna. Nós devemos anunciar, cabe a nós anunciar a eles. Nós devemos anunciar que Ele nos salvou, que Ele nos libertou do pecado. Amém. Que Deus enviou o seu único Filho para morrer no Calvário por nós. Amém. Ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Um inocente foi morto do lado de 2 bandidos. Morreu por nós, lugar que era nosso. Tem alguns versículos que eu posso citar para os irmãos que podem ajudar a pregar a palavra. Isaías 53, um texto duro, mas um texto muito abençoador. O profeta Isaías, em Isaías 53, profetizava quem seria o Messias, como viria o Messias. Ele disse que seria um homem de muitas dores. Se não me falha a memória, ele seria tido por oprimido de Deus e homem de muitas dores. Ele tomou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E se você ler os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, vemos que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele sofreu muito. Se você ler a passagem do Getsemane, uma agonia tão grande que chegou a suar gotas de sangue. Em meio a tantas dificuldades que nós temos, às vezes pensamos em problemas pequenos, Jesus Cristo chegou no ponto de agonia de suar sangue por nós. Ele tomou sobre si as nossas dores, tomou aquela cruz pesada que não era dele. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Preferiram um ladrão, Barrabás, do que ele. Crucificaram o Messias. Ele apanhou, teve sua carne rasgada. Ainda na cruz, depois de morto, ainda teve seu peito perfurado pelo soldado romano. Um ato de crueldade. E nós vemos que ainda hoje muitas pessoas têm dado as costas para Deus, como fizeram no passado. Muitas pessoas têm rejeitado o Messias de Deus, como fizeram no passado. Cabe a nós sim anunciar que Ele tomou sobre si as nossas dores, tomou sobre si o nosso pecado. E só o seu sangue pode nos tornar mais altos do que a neve. Amém. Devemos anunciar também que Ele é o único mediador. Em 1 Timóteo 2, versículo 5 diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Não é uma pessoa que você vai confessar os seus pecados que vai te levar para perto de Deus. Não é um santo que você vai acender uma vela e você vai rezar para ele, que ele vai te levar para perto de Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o único. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, como diz João 14, versículo 6. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos levar a Deus. O único. E se você ainda tem ainda 2 maneiras de falar a Cristo para as pessoas. Acredito que seja o primeiro versículo que muitas pessoas decoram. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, é um texto tão simples, mas é um texto tão abençoador. Amém. É um texto pequeno, mas exprime uma verdade tão grande. O amor de Deus é incondicional. Você que é pai, você daria o seu filho para morrer por um monte de gente? Pecador? Você daria? Quantos aqui tem filhinhos pequenos? Vocês não dariam seus filhinhos? Dariam? Deus não poupou o seu único filho, que estava desde a criação com ele. Deus não poupou o seu único filho e deu para morrer por nós, que não merecíamos. Nós não somos merecedores da graça de Deus. E Deus não poupou esforços. Deus deu o seu único filho para morrer por nós. Quantos aqui são salvos? Amém. Em último caso, se você não lembra de nenhum versículo, você não lembra de nada, irmãos, lembre da sua salvação.
Lembre do dia da sua salvação. Como diz o versículo, se eu não me engano, em Deuteronômio, que Moisés pede a Deus: torna a dar-me a alegria da minha salvação. Devemos lembrar do primeiro dia, o dia em que nós somos salvos. Dando nosso testemunho de salvação, poderemos alcançar pessoas, porque nós vamos saber o que Deus fez por nós, como Ele nos salvou, da onde Ele nos tirou, para onde nós íamos e para onde nós vamos agora. Irmãos, que bênção saber que nós temos o céu preparado só para nós. Devemos ter misericórdia das pessoas que estão lá fora. Devemos pedir para Deus a quebrantar os nossos corações e devemos sim nos aproximar de Deus. Confiar mais no seu poder, que é soberano, para nos capacitar, para que nós possamos ir. Porque só assim, tendo essas bases enraizadas nos nossos corações, nós podemos construir os pilares de missões. Porque perto de Deus, nós vamos orar. Confiando em Deus, nós vamos ofertar. E pregando a palavra, nós vamos ir. Nem que seja só aqui em Serrana, na nossa Jerusalém, nós podemos também ir adiante. Eu louvo a Deus por essa igreja que levantou servos para ir tão longe. Pastor André serviu tanto tempo lá nos Índios Caxinauá. A nossa irmã Gabi Cristina está indo lá para o Amazonas, no meio do mato, pregar para os índios. Temos missionários que estão na Índia, missionários que estão na África, que estão na Ásia, estão pelo mundo afora, pregando o Evangelho. E muitas vezes nós não temos dado a importância que nós devemos dar para Cristo. Muitas vezes não temos dado nosso tempo para ter comunhão com Deus. Muitas vezes temos dado prioridade para as coisas do mundo. Temos trabalhado demais, temos se preocupado demais com as coisas deste mundo. Nós precisamos acordar, como diz o hino. Precisamos estar mais próximos de Deus. Porque só assim poderemos confiar. E só assim poderemos pregar. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar. Vocês deixam?